Olá pessoal, bom dia. Começando mais uma aula de História. Vamos continuar falando sobre o nosso assunto, o nascimento da América, tá? A gente está vendo aqui ao longo desse capítulo alguns assuntos sobre o nascimento, o surgimento da América, tá? E hoje a gente vai aqui da página 139 até a página 144, tá, gente? E a gente vai começar com esse poema, tá? Que é um poema que fala que usa o erro de português, digamos assim, para meio que dar uma alfinetada na chegada dos portugueses ao Brasil, tá? Então a gente vai entender aqui, ó. Oswaldo de Andrade foi um importante escritor e dramaturgo brasileiro. Uma das principais características de sua obra é o senso de humor, ou seja, coisas engraçadas, né? O poema a seguir, intitulado Erro de Português, foi escrito por ele no ano de 1925. Acompanhe sua leitura. Tá aqui, Erro de Português, vamos lá. Quando os portugueses, deixa eu descer um pouquinho. Vamos lá. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Ou seja, gente, ele usa erro de português não para se relacionar que a escrita, não para falar que a escrita está errada. Geralmente hoje, quando a gente cita erro de português é quando alguém escreve errado, quando alguém fala errado, né? Mas nesse caso desse poema, ele usa essa expressão erro de português se referindo à chegada dos portugueses ao Brasil, tá? Porque, como vocês sabem, a gente já viu sobre isso, né? Os portugueses chegaram ao Brasil supostamente por um erro, né? Por um erro de navegação. Eles estavam indo para outro lado, né? Porque estava muito a tempestade, muita chuva. Eles supostamente erraram o caminho, tá? E vieram parar nas terras brasileiras. Então, por isso que ele se refere erro de português, né? Que foi, segundo a história conta, foi um erro eles ter chegado aqui, né? E aí ele fala que quando eles chegaram, eles vestiram os índios, né? E ele fala que pena, fosse uma manhã de sol, né? Se não tivesse chovendo, por exemplo, o índio tinha despido o português, ou seja, eles não teriam conhecido os portugueses, né? Os portugueses não teriam chegado aqui se tivesse uma manhã de sol. Então vamos ver aqui o que mais que fala sobre isso. Na sua opinião, do que Oswaldo de Andrade está falando? Tá, gente? É sua opinião. Eu acabei de dar a minha aqui, eu vou dar de novo para vocês terem uma ideia do que responder. Na sua opinião, do que Oswaldo de Andrade está falando? Tá? Nesse poema, ele está se referindo, gente, à chegada dos portugueses ao Brasil. Ele não está se referindo a erro de português de escrita ou ou de linguagem. Ele está se referindo à chegada dos portugueses ao Brasil, né? Que foi meio que por acidente, um erro de percurso. Na sua opinião, por que o autor deu o nome Erro de Português ao poema? Tá? Porque que exatamente por isso que eu falei, tá, gente? Erro de português, ele está se referindo possivelmente ao erro de navegação que os portugueses tiveram para chegar no Brasil, né? Eles, como eu falei, eles estavam indo em outra direção por causa da chuva, eles erraram o caminho e aí chegaram às terras brasileiras. Então, quando eles falam erro de português, ele está se referindo possivelmente a esse suposto erro que eles tiveram de navegação a chegar ao Brasil, tá? Mas vocês vão colocar 1 e 2 com suas palavras, ok, gente? Vamos para frente, então, só falar aqui sobre o surgimento da América, alguns assuntos interessantes, tá? No continente de norte a sul, vamos lá. Acreditando que tinha chegado ao Oriente, mas navegando em direção ao Ocidente, Colombo comandou outras 3 viagens às Índias. Morreu em 1506, sem saber a existência da América ou de outro continente. No ano seguinte, o cartógrafo alemão Martin Waldseemüller deu o nome ao novo continente, né? O nome América, em homenagem ao navegador que divulgou a notícia de que as terras alcançadas por Colombo pertenciam a outro continente. Observe o mapa. Aqui nós temos um mapa das terras alcançadas por Colombo, né, nas suas navegações, tá? E nessas terras aqui, gente, tem a América em algum lugar que a gente vai ter que descobrir. Se eu não estiver enganado, a América está aqui, tá? Só que em formato diferente, tá bom? Tá em formato diferente. O que é que tá pedindo pra gente ver aqui, ó? Na sua opinião, quem foi o navegador homenageado por Waldseemüller, né,
quando escolheu o nome América para o continente. Assinale a alternativa correta. Ou seja, ele escolheu o nome América em homenagem, tá, a um navegador que ele avisou, digamos assim, né, escreveu sobre o descobrimento da América, que as terras encontradas pertenciam a outro continente. Então vocês vão marcar um X. Quem foi esse navegador? O português Fernão de Magalhães, o Florentino Américo Vespúcio ou o espanhol Vicente Pinzón. Como é que eu sei disso, gente? Dá para vocês terem uma ideia. O nome do continente ele deu América, tá? Então vocês olhem o nome desses cidadãos aqui que vocês vão ter ideia de quem que a homenagem a quem é, tá? Essa daqui oralmente, a gente vai responder oralmente, tá aqui o sinalzinho do oral, ó, tá? Compare o mapa desta página com o mapa mundi atual. Você consegue localizar a América, na sua opinião? Por que ela é diferente da América do mapa mundi atual? Tá? A gente localiza a América aqui nesse mapa, gente, e vamos comparar com a América de hoje, tá? Por que você acha que ela é diferente? A gente vai discutir isso, tá? Povos e culturas na América do Sul, os Incas, tá? Que é a parte que fala sobre alguns povos que vivem na América do Sul, tá? Os Incas. Entre as cordilheiras dos Andes e o Oceano Pacífico, o território do atual Peru, formou-se o Império Inca. Na principal língua falada pelos Incas, o Quechua, o Império Inca se chamava de Tahuantinsuyo. Entre os séculos 12 e 16, os Incas dominaram outros povos andinos, né, que são povos que vinham da região dos Andes, expandindo as fronteiras de seu império, que tinham como centro a cidade de Cusco. Beleza, vamos aqui passar. Vamos lá. Tem mais 2 parágrafos para vocês lerem aqui, gente, para vocês entenderem um pouco sobre os Incas, ó, tá? Tá aqui a imagem. Ó, artistas no festival Inti Raymi, Cusco, Peru, 2015. Ó, a melhor época para plantar, irrigar e colher era determinada pelo calendário deixa eu tirar aqui. Pelo calendário que os Incas desenvolveram com base na observação do Sol e da Lua. Ou seja, os Incas, gente, tinham seu próprio calendário, tá? Não era muito diferente do nosso atual, mas era um pouco. Vamos só ver aqui, ó. O ano Inca era constituído de 360 dias, tá? Com 12 meses, tá? De 28 dias cada. Então tem só alguns dias a menos, né, do que o nosso. E apresentava apenas 2 estações, uma seca de maio a setembro e outra úmida de outubro a abril. Isso significava que as terras começavam a ser aradadas, né? Aqui está aradas, mas acho que é aradadas, né? Quando hoje a gente chama arado, pelos camponeses no final da estação seca, no mês de agosto. Vamos ver se precisa aqui, vamos lá. Ó, cite outros calendários que você conheça, além dos calendários Inca e cristão. Ou seja, a gente usa hoje o cristão, esse aqui que a gente acabou de ler era o Inca. Está pedindo para você colocar, gente, se você conhece mais algum calendário além desses dois, né? Se você não conhece e quiser pesquisar, você pode pesquisar, né? Tipos de calendários, né? E vai aparecer alguns tipos de calendário, tá? E aí você pode tá pedindo para você colocar no caderno, mas eu acho que tem espaço aqui, você pode colocar diretamente no livro, tá? Vamos lá. Decifrando nós. Você sabia que os Incas possivelmente desenvolveram a única escrita tridimensional no mundo? Até recentemente, o sistema de Nosquipo, em Quechua, tá, era enigmático para os pesquisadores, mas, de acordo com o texto abaixo, um aluno de Harvard parece ter descoberto a chave para decifrá-lo. Confecção e que vamos lá, tá? O estudante de Harvard consegue decifrar, deixa eu voltar, o misterioso código dos Incas. Manny Medrano é um estudante de Harvard que tinha apenas 19 anos quando descobriu a chave para decifrar o enigmático código Inca dos Quipos, né, ou Quipós.
Essa é a primeira vez em que se lê informações sobre o sistema de Nosquipo, contou o jovem atualmente com 21 anos. A descoberta permite, pela primeira vez, ter acesso à história dos Incas a partir da própria perspectiva dessa cultura e não por meio de interpretação da conquista espanhola. Desse modo, após gerações de especialistas que não foram capazes de fazê-lo, finalmente é possível ler o código. Tá, gente, aí temos aqui o texto sobre esse código, vocês vão finalizar aqui, tá? Tem mais 3 parágrafos, ok? Na sua opinião, o que o texto quis dizer com dar aos Incas sua própria voz? Por quê? Vocês vão dizer por quê aí na sua opinião, tá, gente? Mas é lógico que se você ler o texto, tá? Se você ler o texto, você vai... provavelmente você vai reformular sua opinião de uma melhor forma, tá? Quando você lê o texto, você vai ter uma ideia do que falar, tá? Então, porque... Mas eu vou dar aqui uma breve opinião minha, tá? Não é nenhuma opinião, é uma explicação aqui, por que eu acho. Na sua opinião, o que o texto quis dizer com dar aos Incas sua própria voz? Por quê? Quando... Até então, né, até esse jovem descobrir a história, como decifrar, né, os códigos deixados pelos Incas, tudo que a gente sabia sobre os Incas era por meio de interpretações, né? Eram interpretações feitas pelos espanhóis, como o próprio texto fala, tá? E quando ele fala dá aos Incas sua própria voz, ou seja, a gente vai poder, através de ver o que eles deixaram, esses códigos, o que eles deixaram escritos, vão poder ver o que realmente eles acreditavam, o que realmente eles pensavam, tá? Ou seja, a gente vai falar deles agora com a própria voz deles, o que eles deixaram escrito sobre eles, tá? Então, a gente vai poder ver sua própria história, sua própria cultura, o que eles acreditavam, o que eles pensavam, decifrando os códigos, tá? Por isso é importante, por isso que fala o que o texto quis dizer com dar aos Incas sua própria voz. Por quê? Então, o que eles quis dizer foi que a gente agora vai poder falar da sua própria cultura, do que eles acreditavam, certo? Baseado naquilo que eles falaram, que eles deixaram escrito, tá? Não por interpretações, tá bom? Então, o texto quis dizer, com dar o Inca sua própria voz, quer dizer que a gente vai falar o que realmente eles acreditavam, o que realmente eles sabiam, né? A gente vai estudar sobre eles agora de acordo com sua própria cultura, sua própria história, o que eles deixaram escrito sobre eles, tá? No auge, a questão 2 aqui, gente, é uma pesquisa para vocês fazerem bem simples, tá? No seu auge, o Império Inca chegou a ter uma população de 20 milhões de habitantes, muita gente. De que maneira os espanhóis conseguiram conquistar os Incas? Faça uma pesquisa sobre o tema e escreva um texto com 8 a 10 linhas em duplas, tá? Não precisa ser em duplas, dá para você fazer só. Façam o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar façam a seguinte pergunta aí no seu site que você vai pesquisar, seja no Google ou em qualquer outro site, tá? Você pode colocar a seguinte pergunta, essa mesma que tem aqui, ó, de que maneira os espanhóis conseguiram conquistar os Incas, tá? Tá aqui a pergunta. De que maneira os espanhóis conseguiram conquistar os Incas? Você coloca essa pergunta no seu site que você vai pesquisar, tá? E vai aparecer várias coisas. E aí você pega a parte mais importante e faz aí 5, 6, 7 linhas, tá, gente? Não precisa ser de 8 a 10, tá? Desde que você coloque 5, 6, 7 linhas que façam sentido, tá bom? De que maneira os espanhóis conseguiram conquistar os Incas, tá bom? Então vocês vão fazer o textinho sobre isso, tá bom? É isso então, senhoras e senhores, por hoje, certo? Mãos à obra. Tchau, tchau. Até a aula ao vivo.